Este é o Conexão, aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Faz 100 anos que a primeira animação brasileira foi criada e desde então essa técnica sobreviveu a duras penas, com poucos investimentos e raros lançamentos. Mas a última década tem sido muito promissora para esse mercado. O exemplo disso é que hoje vários profissionais vivem só de animação, seja criando para estúdios, seja na produção independente. Então, para a gente falar sobre esse assunto aqui no estúdio, nós trouxemos 3 animadores brasileiros. A Cláudia Bolshoi está aqui no meio dos nossos outros 2 convidados, o Andrés Liban e também o Valu Vasconcelos, que vai aprontar alguma ali naquele tablet que está no colo dele nesse momento. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que ele vai desenhar lá, que é justamente para a gente tentar entender um pouco a ideia de como que esse mercado se consolidou e como que, de alguma forma, ele também se popularizou, né? Quer dizer, a gente tem aí, claro, 3 profissionais aqui, 3 craques e que vivem disso, mas também tem uma moçada vindo aí atrás querendo saber o que é isso, se enfronhar, trabalhar nisso, né? Vocês sabem, tem filhos também e alguns adolescentes, né? Sabem que isso é uma realidade. Agora, essa ideia de você viver somente da animação, né? Isso deve ter sido também para música, para quem era cineasta, fazer outras coisas e tal. A gente sabe que na animação muitos são designers também. Ela é relativamente recente no Brasil, né? E vocês 3 conseguem viver de animação. Eu queria que brevemente, muito brevemente mesmo, vocês contassem, quase numa mini bio, como é que vocês chegaram na animação. André, se puder começar por você. Bom, eu trabalho com animação já tem mais de 25 anos. Comecei fazendo um curso. Ou seja, você é um dos pioneiros. Faz isso. Não, acho que muita gente veio, são 100 anos de animação, então foi bem tarde. Né? Mas assim, eu comecei numa época que nem sabia que se fazia isso no Brasil. Hoje já a informação já é mais popularizada, né? Então já é democratizada, então eu acho que as pessoas já sabem onde procurar, quem quiser seguir essa carreira sabe que existe esse mercado. E comecei a trabalhar com algumas produções comerciais e também alguma coisa de longa, de curta, esporádico, né? Em alguns estúdios. E depois de um tempo eu comecei a desenvolver curtas para flash, para internet, e daí veio a demanda da gente ter um estúdio próprio para começar a investir em conteúdo e focar em séries de televisão, em projetos de maior escala. Olhando assim para o André, talvez você não lembre exatamente a que personagem ele está associado, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Eu queria saber de você, Cláudia, como é que foi essa sua entrada na animação? A minha entrada na animação, ela foi muito especial, né? Eu tinha 20 e pouquinhos anos, estudava ainda, e conheci o Museu de Imagens do Inconsciente da doutora Anísia da Silveira e fiquei acompanhando um artista plástico chamado Fernando Diniz. E percebi que o que ele fazia era animação, só que eu não sabia como fazia. Só que uma pessoa que pinta 10 quadros a óleo, todos iguais, era um cavalinho, todos os cavalinhos iguais, eu ficava olhando e pensava, isso é animação, mas eu não sei o que fazer. E comecei a procurar o Marcos Magalhães, que já era conhecido na época, porque já tinha ganhado Cannes com Miau. E o Marcos conhecia o trabalho da doutora Anísia da Silveira e disse... A gente está falando de década de 80? Década de 89, 90, começo de 90. E o Marcos, sim, mas não tem como, ele mora num hospício, ele está num hospício há 45 anos, não tem como fazer, não dá. Aí eu fiz, e se eu conseguir dinheiro? Se você conseguir dinheiro, a gente faz. Aí passaram-se anos, até eu me formar, né? E eu liguei para o Marcos Magalhães, lista telefônica, não tinha internet, fiquei procurando quem era Marcos Magalhães. Aí eu liguei para ele e disse, oi, consegui o dinheiro. Ele, que dinheiro? Eu fiz, do filme do Fernando. Ele fez, você já pegou o dinheiro? Eu fiz, já peguei o dinheiro, já tenho dinheiro. Ele fez, então a gente vai ter que fazer o filme. Então a gente passou 7 anos fazendo um filme. No começo era no próprio hospício que a gente trabalhava, depois a gente conseguiu ir para o CTAV. E nessa época você já desenhava? Menos, eu comecei a desenhar mais vendo o Fernando e o Marcos desenharem, com 20 e poucos anos. Então eu não sou aquele prodígio que desenhava desde pequeno, eu comecei a desenhar junto com eles, né? E o que acontece, o Marcos é um animador que trabalha, mesa de luz, esquadro, tudo certinho, olha o registro. E o Fernando quebrava todas as regras. Então eu tive a sorte de aprender com um profissional de animação tradicional, perfeccionista, que é um dos nossos maiores animadores, e com o Fernando, que animava intuitivamente.
né? E fizemos durante 7 anos o filme e paramos porque queríamos lançar o filme porque o Fernando estava velhinho. Porque senão acho que a gente continuava. E né? Deve ter sido um trabalho Maravilhoso. extremamente prazeroso também, né? Sim. Valu, queria saber da sua história. Pequenininho, o Valu já desenhava? Cara, eu comecei a fazer animação, na verdade, por conta da TVE. Por incrível que pareça, eu via aqueles making-offs de animações francesas, Plim Plim, Mãos Mágicas, esse negócio todo. Com 5, 6 anos eu já fazia animação. E eu não sabia que aquilo era animação e que era um mercado, né? Era um monte de desenho que eu fazia. Mas era uma coisa que te atraía e você se sentia representado. Era uma forma de passar o tempo que não era chato para mim, porque eu ficava fazendo flipbook sem saber que era animação. E como eu não tinha aquele mecanismo todo que parecia na televisão, eu começava a fazer no caderno e via que ficava invertido. Aí eu comecei a fazer de trás para frente, aí vinha a sequência certa. Isso virou um problema para mim, porque na escola eu fazia isso nas provas. Eu começava a fazer animação direto. E o meu objetivo no Brasil era fazer quadrinhos, porque eu não sabia que tinha um mercado, de que... Assim, eu não sabia nem que o Maurício de Souza fazia animação, assim, nem que ele era brasileiro, na real, né? Que eu via Pica-Pau, via Thundercat, via esse monte de coisa, e nunca imaginei que tivesse isso aqui. Em 90, mais ou menos, foi quando eu comecei a ver que eu poderia fazer animação comercialmente. E eu fazia animação, não tinha equipamento, eu fazia animação no Corel. Bom, para quem sabe que é o Corel, sabe que é um negócio de fazer vetor, né? É feito para print, para indústria de gráfica, né? Por isso que hoje em dia você consegue fazer até no coisa, iPad. Assim, até no iPad. E eu só usava o page up e o page down para poder fazer o flip que seria o flip no papel. Que é a troca de página, exatamente, né? Sim. Gente, agora, em que medida esses quadrinhos, assim, né, desses de Maurício de Souza, Isiraldo, Laerte, talvez Angeli também, acabou influenciando, né, e se foi, de fato, uma base para que hoje a gente tivesse essa produção? Porque Maurício de Souza inicialmente era só gibi, né? E aí teve uma cultura de uma geração inteira que se criou e aprendeu a ler até. Mas ele fez a Princesa e o Robô na época e fez os filmes para cinema. Mas aí né? depois que começou, né? Assim, de uma forma mais maciça. Você está querendo saber, na verdade, o quanto que o quadrinho pode ter influenciado esse mercado. Eu acho que hoje em dia dá para ver bastante coisa, né? Tipo, a gente já tem filmes de Adão Tusgaray, de Angeli, de Laerte virando filmes. Então já é uma demanda, já é um patrimônio cultural que a gente tem que carece de ir para a tela também. Eu acho que, assim, eu gosto muito da Laerte, por exemplo, e gosto muito dos desenhos que saíam nos jornais, o tipo de traço, etc. E isso acho que certamente também me motivava a me aperfeiçoar no desenho, né? O Angeli também lia bastante. Tinha, assim, Mônica foi mais uma fase anterior, né? Mas também tive bastante influência dali. Agora, muita coisa também junto, né? Me lembro, inclusive, que o próprio Sinfonia Amazônica eu vi de criança no cinema. E ele foi... da década de 45. E ele me influenciou bastante porque ele tem um mini curtinha no começo que mostra como é que produzia animação. E eu vi aquilo e disse, caramba, quantidade de papel, eles animavam as pilhas de papéis, assim, né? E eu via depois a animação e aquilo me bateu assim, nossa, eu tô vendo algo que foi feito aqui no Brasil com aquele monte é uma coisa que é uma pessoa que desenha, papapá. Então, assim, eu acho que é um brasileiro, né? E às vezes mora na mesma cidade que eu. Isso vai dando um estímulo. E eu acho que a gente tem uma produção reprimida que queria muito que quer muito encontrar espaço. E acho que à medida que a gente vai conseguindo, a tecnologia possibilitou mais acesso a esse espaço, então a gente conseguiu dar mais escoamento, né? E agora com os mecanismos de fomento, a gente consegue, acho que ainda mais longe, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também, né? Desse apoio direto, né? Mas antes disso, eu queria então revelar o personagem aqui por trás, a criação, né? Vamos ver um pouquinho do meu amigãozão. Quem comigo vai vem. Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão. É o meu amigãozão. Eu adoro correr, pular. Sinto o vento me balançar. Tenho medo, mas vou tentar. Se eu sei que vocês vão. Quem
Bom, é um sucesso que tem aí 300 produtos licenciados, é isso? E já está em 80 países. Quando vocês descobriram que vocês tinham um sucesso na mão? Eu acho que isso vai acontecendo. A gente ele começou com um curta, não tinha nem pretensão de ser série. É um curta que a gente ganhou com um edital do Ministério da Cultura junto com a TVE para produzir 1 minuto de um curta-metragem, junto com outros 20 contemplados, né? A gente era um dos 20. E o edital tinha um tema que era Meu Melhor Amigo. Então a gente criou um curtinha que era sobre um menino que tinha um elefante como melhor amigo, ou um elefante que tinha um menino como melhor amigo. E depois que a gente começou a ir para o mercado internacional para vender outros projetos, os parceiros e eventuais coprodutores que poderiam estar interessados nos projetos olhavam os projetos que a gente tinha, mas eles diziam: eu quero esse curta, a gente quer produzir esse curta. Então a gente desenvolveu, expandiu o universo dele para poder ter episódios e várias histórias que pudessem ser contadas. E à medida que a gente foi mostrando... Em que temporada agora, André? Agora nós estamos desenvolvendo a 3ª temporada. Nós já temos 104 capítulos de 11 e agora estamos tentando produzir mais. Já está... agora em agosto está fazendo 7 anos que está no ar e continua assim, numa colocação bem bacana, tanto na TV Brasil quanto na Discovery Kids, que são as TVs que exibem. A gente vem sendo demandado pelo interesse de público, mas na época mesmo, à medida que você vai mostrando, você vai vendo que tem uma repercussão entre os executivos mesmo, que te dá um encorajamento. Isso vai funcionar porque a gente não está ouvindo nada muito contra, só a favor. Então você vai percebendo que está num caminho certo, pelo menos, né? Mas você não consegue mensurar que tamanho que isso vai ter, para onde isso vai, né? Não tem como por enquanto, não, né? Mas quer dizer, até agora o que tem já é muito bom, né? E eu acho que vai estabelecendo alguns patamares, assim. Sim. O Brasil já está no cenário internacional. Isso que eu queria saber da Cláudia. Porque... que antes não tinha nada como para representar, assim. Sem dúvida. Cláudia, você além de animadora, né, toda essa trajetória sua, hoje em dia você é professora na PUC, você coordena, inclusive, um núcleo de criação, né? Os seus alunos devem ser muito jovens. 20 e poucos, 22 anos, e eles vêm com esse anseio, e quem já produziu antes, vira um parâmetro para eles? Olha, às vezes eles já chegam na universidade sabendo animar. Entendeu? Eles já chegam, isso é muito legal e é verdade, entendeu? Eles já testaram, já foram no flipbook, já, entendeu? Assistiram todos os tutoriais da internet, já sabem quem é quem, então a pessoa já chega com muita ânsia e chega assim, e agora eu quero só animar, né? Porque animação é muito treino. Então, é um espaço onde você tem todo um conhecimento técnico, que antigamente a gente pegava com um tutor, a gente tinha um mestre para animar, eu tive o Marcos, o André esteve, a gente colava em alguém que já sabia animar para aprender a animar. Eles hoje já vêm com conhecimento, que eles já correm atrás e já chegam na universidade prontos para realmente começar a produzir e a começar a exercitar, que é como se anima. Né? Isso também é fruto um pouco da tecnologia e dessa coisa dos vídeos de YouTube, que tem muito tutorial. Hoje você aprende a tocar violão, você aprende a fazer o que você precisar, né? Você encontra na internet. Você encontra, mas aí depois que você tem esse conhecimento básico, você vai aprofundar, né? Mas eles já chegam, por exemplo, conhecendo o trabalho do Andrés, eles já chegam conhecendo o trabalho de outros animadores grandes, talvez até por causa do Animamundi, que já teve essa trajetória de 25 anos, né, de mostrar e dizer, é possível passar seu filme aqui. Então, um dos motivos que eu acho que foi um dos grandes booms era assim, se eu fizer um filme, aonde eu vou mostrar? Aí primeiro veio o Animamundi e depois veio a internet, entendeu? Eu acho que o Animamundi teve entre outras, essa grande função de ser um estímulo à produção por ter uma prateleira, uma vitrine para o teu trabalho. Que agora está fazendo 25 anos. Né? Isso, fez 25 anos nessa última edição e assim, além disso, formar plateias para animação para ver que se faz no Brasil, para ver que não é só animação infantil, que tem animação para todos os gostos, todos os públicos. Então, assim, hoje eu acho que o público está mais exigente ou mais interessado em animação muito em função de ter essa formação de plateias que o festival proporcionou há 25 anos. Eu queria mostrar um pouquinho desse trabalho que vocês fazem lá no NADA, né, que é o Núcleo de Arte Digital e Animação. A gente tem o site para mostrar no ar. E também, então, quando clica lá em projetos, né, a gente até selecionou uma das animações ali, que é Boia, para a gente ficar nessa temática. Daqui a pouco a gente vai falar também do trabalho do Valu, mas essa animação, ela tem a ver com
Ela foi criada lá dentro da escola mesmo? Foi, em um mês. É por isso que eu fiquei tão feliz quando você pegou, é do Vitor Moura, tá? Janeiro, calor insuportável, 50 graus no Rio de Janeiro, né? A gente estava de férias, e aí, o que vamos fazer? Cada um vai fazer uma animação de 1 minuto para colocar no Festival do Minuto. Bora, bora! Tá ar-condicionado. Animador é um bicho louco, né? Todo mundo indo para a praia e a gente atrás do ar-condicionado. Então, o Vitor fez muito despretensiosamente essa animação. Foi um mês. Vamos fazer 30 dias? Vamos. E multirão, cada um sentado no seu computador, criou-se o Boia. Que eu tenho um afeto especial por essa animação. Pois é, vamos rodar o Boia, então, que eu acho que é bacana, porque a gente está falando dele agora. Eu acho que a gente estava ali na agulha com o Poti Andaluz e eu acabei transferindo um pouco, mas o Boia está aqui. Pode rodar. Então, durante um mês, por um mês, ele fez toda a concepção. Toda. Roteiro, desenho. Finalização, sonorização. E aí a professora ficou super orgulhosa. Feliz. Ele agora está em São Paulo, empregado, tá? É muito legal isso, quando a gente consegue formar o aluno e ele consegue entrar no mercado. Isso eu queria saber dos seus alunos. Tá. Esse retorno você tem? Tenho. E é bem legal porque, assim, o Nada tem 15 anos, a gente se encontra sempre, né? Então eu sei onde está todo mundo. Tem uma pontinha de mim que ainda não está satisfeita, não. Porque Por quê? Eles estão indo para São Paulo, atualmente, que é onde está com mais mão de obra. A gente está perdendo gente, né? A gente está perdendo gente muito boa, a gente está perdendo gente também para fora. Canadá está bombando de aluno meu. Vai ter comunidade brasileira só de animadores no Canadá deve ter daqui a lá pouco, embaixo, no metrô, onde é mais quentinho, deve ter alguma comunidade de brasileiros animadores, né? Fazendo churrasco. Nova Zelândia, pois é. Então, às vezes, eu fico pensando, pô, será que a gente está exportando animador e deveria estar exportando mais animação? Então, a gente está chegando num nível alto, muito rápido, a gente está com bons animadores. Porque você fica pensando por que o mercado internacional está preferindo importar animadores do Brasil em vez de buscar lá ou em outros lugares. Então, é uma prova de que a gente de repente já correu atrás do atraso em relação à produção que se faz lá fora. Já e está dominou começando tecnologicamente a avançar. também, né? Porque o brasileiro Além do acho que tem esse talento, jeitinho também de fazer de tudo um pouco e fazer de tudo um pouco bem feito, porque encontra soluções safas e às vezes consegue fazer muito com menos. Em condições ruins. Pois é, fazer mais de com pressão. menos, né? Valu, conta aí pra gente um pouquinho da tua trajetória. Tá quietinho aí desenhando. Eu tô quietinho, vocês estão falando coisas legais, então eu tô gostando. É bom ter Vamos amigos do meu mostrar lado. um pouquinho de Poti Andaluz, que Vamos também lá. é nessa linha assim de desenho infantil, mas depois a gente fala um pouquinho de animação adulta. Pode rodar. Uma vez, um menino chamado Poti. Um dia, ele viu uma estrela cadente cruzando os céus e fez um pedido: encontrar o caminho da felicidade. A partir de então, o menino Poti e a estrelinha Andaluz se tornaram grandes amigos e viveram muitas aventuras pelo espaço sideral. Venha viajar. Valu, eu conheço alguns dos seus trabalhos e eu vejo que você sempre tem uma preocupação em colocar assim, elementos essencialmente brasileiros lá, né? Tanto sim, nos todos cenários quanto em lendas. Queria que você falasse um pouco disso. Pois é, assim, uma das coisas que eu falei que me marcavam quando eu estava fazendo a minha trajetória infantil para a animação eu não via nada que tivesse a característica do meu país. Assim, eu não identificava nem o Maurício de Souza, que era um cara brasileiro, como um brasileiro. Por motivos óbvios, ele nem tinha que ter isso, ele era um desejo comercial, e faz todo sentido. Eu hoje faço das minhas produções uma coisa que seja comercial, mas que tenha pelo menos o fundo ou o jeito do brasileiro. Porque ele pode ser, por exemplo, o japonês ele faz tudo no Japão. O americano ele faz tudo acontecendo em Nova York, em Los Angeles e qualquer outro lugar. Por que não uma animação brasileira pode ter um apelo, uma história internacional,
mas com background, ou seja, um pano de fundo que seja brasileiro. E com características nossas, por exemplo, o Jaral, ele está na TV Brasil. Eu, por acaso, acabei descobrindo que ele é uma das maiores audiências do canal, e principalmente no Nordeste. E parte disso é a identificação do pessoal de lá mesmo, assim. O pessoal olha para lá e fala, pô, esse cabra aí tem uma cara meio que eu conheço, hein? E ele acaba, putz, vamos ver o que está acontecendo. E a história é boa, é engajante, tem elementos do Brasil que, teoricamente, não deveria estar lá, como cultura negra, cultura indígena, que não está no mainstream, africana. Tem uma história que... A história, inclusive, passa no Rio Grande do Sul, no Cerro do Jaral, que é um lugar que, se você buscar no Google, você vai achar. Existe. Tem uma história por trás. A lenda que está lá, ela existe de verdade, é uma lenda bem famosa no Sul. Tem filmes, inclusive, sobre isso. Então, assim, é uma forma de eu trazer o Brasil para o mundo sem tirar o mundo do Brasil. E juntar os dois, assim. Que você pode ver isso no Japão e achar bacana. Por exemplo, tem uma animação japonesa chamada Michiko Malandro, você pode googar isso, tá lá. Ele faz o Rio de Janeiro inteiro. Tem a Lapa, tem, assim, logicamente você sai da Lapa, você entra no meio de Copacabana. Assim. Ou então na Amazônia, né? Você pega um bondinho e está na Amazônia. Eles não sabem geografia, não sabem geografia, mas eles sabem que o cenário é muito legal. E o Rio de Janeiro, imagina só, uma batalha no meio do Maracanã, no Pão de Açúcar, assim. Eu sempre quis fazer isso. Então, com o Mega Sonics, eu fui botar em Copacabana, destruir Copacabana, de um jeito maneiro. E é legal, a galera olha e fala, pô, mas isso aí no posto C, eu conheço esse negócio. Pode deixar rodando um pouquinho as imagens de Megasônico, só para a gente ver essa referência que o Valu está falando, né? Aquele calçadão de Copacabana. Pois é, são lugares que eu vivi, assim. Tem o Leblon ali, que é onde eu vivi muita parte da minha vida. Tem Ipanema, onde eu estudei. Copacabana, onde literalmente era minha casa. Ele mora onde era a minha casa, só que a casa é melhor. E são coisas que, se você olhar nos Estados Unidos, assim, o cara não vai rejeitar por estar no Rio de Janeiro. Porque ele nem sabe que aquilo é o Rio de Janeiro para ele. É um cenário. Só que para mim e para quem está vendo e é daqui, isso faz uma diferença absurda. Né? Identifica. O posto do salva-vidas. E um dia né? que ele olhar num filme qualquer de gangster, ele vai falar, esse negócio não é onde tem um paraíso fiscal, onde tudo pode. Aí talvez ele queira conhecer. Buscar e até alguma para a prefeitura e para o referência, governo, isso deveria ser uma prioridade. Dar incentivo, como Peter Jackson faz na Nova Zelândia. Já que isso passa aqui no Brasil, isso tem um traço relevante para o mundo, por que não investir nisso e trazer a Rio Tour para perto das produções brasileiras e fazer com que isso seja uma plataforma de ganhar dinheiro mesmo? Esse apoio direto, né, eu estava vendo, saiu há pouco num jornal carioca aqui, no jornal o Globo, o cineasta uruguaio que participou aqui, o Walter Tournier, que ele falou que o primeiro filme, o primeiro longa de animação feito no Uruguai tem 5 anos. É muito. E ele tem uma certa inveja porque o Brasil consegue esse apoio direto, né? Como é que vocês veem essa política de incentivo? Olha só, o Uruguai é complicado comparar porque é um país que é do tamanho de um dos menores estados do Brasil. Então, você fica imaginando assim, o retorno que eles têm de impostos, de incentivo à cultura, é sempre muito menor. Qualquer coisa que você for fazer lá, um evento, um festival, acaba ficando muito provinciano, porque é com um orçamento muito pequeno. Então, para ele é muito difícil, por mais que ele tenha um talento incrível que já deveria estar, ensinando pessoas no mundo inteiro a fazer stop motion, tem uma dificuldade de produzir coisas próprias, né? Com os recursos do país. No Brasil, deveria ser o contrário, porque é um país riquíssimo, mas às vezes os recursos não são bem administrados, né? Como a gente Hoje em dia a maior parte vem de editais. Antes de você responder rapidinho, Valu, eu preciso te avisar que a gente está chegando nos minutos finais, porque a gente fez um combinado aqui antes. Por favor. Então, o Brasil recentemente, dos últimos 10 anos para cá, começou a retomar uma valorizada no audiovisual, não mais como uma política assistencialista, como vinha fazendo há muito tempo, que era você ganha dinheiro e faz o seu filme, mas de ter algum tipo de investimento onde o retorno do filme seja também importante para o produtor se preocupar desde o início. Então isso viabilizou
um recurso maior, que pode misturar capitais públicos e privados e uma injeção maior. E também houve um estímulo que veio com a lei da TV a cabo, que é a 12485, que também... Eu ia falar, tem uma lei por trás também estruturando toda essa cadeia, né? Que dá para dizer já que é industrial hoje? Eu acho que está no começo, está na infância dessa indústria, na verdade, né? Mas o que eu acho é que essa lei ela é importante porque ela coloca a TV numa necessidade de aceitar os projetos, de correr atrás dos projetos nacionais independentes, que é uma coisa que ela não tinha essa obrigação, e isso derruba um pouco aquele momento preliminar de você amadurecer até ter um produto bacana. Senão você sempre fica atrás das produções importadas que já tem esse histórico. Então, qual é o momento que a gente fura essa barreira? Então, acho que quebra isso, né? E a gente teve um movimento muito interessante da BCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animadores, que foi tirar a animação de dentro do edital geral de cinema. Tem um edital específico a próprio? gente ter editais específicos para a gente, porque a gente entrava quase que como... Alguns editais a gente entrava como gênero. E a gente dizia, não, animação não é gênero. Dentro da animação você pode ter vários gêneros. A primeira leva desses editais, inclusive, é uma dessas que a gente fez o curta do Amigãozão. Quer dizer, é um efeito cascata, assim, que lá atrás, foi em 2004, né, que tiveram os primeiros 3 editais que a gente conseguiu defender para que fosse de animação. Já tem quase essa série histórica, né? Gente, a gente chegou exatamente no nosso limite total, mas eu não queria deixar que vocês... Valu, mostra pra gente o que você fez aí até agora. Tem como mostrar já ou você quer mais 10 segundos? Dá mais 10 segundos aí. 10 segundos, ele acaba de ganhar 10 segundos. Queria que vocês indicassem um caminho, ou 2 caminhos, enfim, mas muito brevemente, para quem está começando agora em animação. Vai por onde, começa por onde? Desenha muito. Tem que desenhar todo dia, o tempo todo. Em qualquer pedaço de papel, entendeu? Tá esperando, tá desenhando, tá olhando o movimento e ver o mundo. Tem que olhar o mundo, tem que ver como as pessoas se mexem, como é que ele se senta, como é que... Sabe? A gente observa e desenha. Eu acrescentaria também ver filmes, não só de animação, mas também de animação, né? Mas para conhecer a linguagem, entender um pouco mais sobre dramaturgia e narrativa, atuação também, colar, como a Cláudia estava falando antes, colar em pessoas que já estejam mais experientes no mercado, porque isso sempre ajuda, por osmose você pega muita coisa, assim, e sentar e produzir mesmo, porque é muito do fazer. Muito bom. Valu. 10 segundos. Cara, eu acho que é isso. A galera resumiu bem. E eu adicionaria isso a ser um consumidor, não só consumidor de animação, mas também começar a escrever. Porque tem muita coisa que você pode fazer e você acaba não treinando porque você não sabe o que fazer com o que você está fazendo. Se você tiver uma história que te emocione de alguma forma, ou que você tenha... Nem que seja do seu vizinho. Pode sensibilizar alguém também, né? Você começa a fazer uma chargezinha de leve, aí começa a animar a charge, começa a fazer umas coisinhas do seu amigo. Nem que seja até aquela coisa de zoar uma situação e amplificar aquilo. O que você tem aí para nos mostrar? A gente agora acabou totalmente. A programação vai me enforcar aqui no final. Mas só de brincadeira, vai ser uma forca. Olha que máximo. Quanto tempo de programa? 27 minutos. Vocês viram como é prático ali? Um tablet, rapidinho, fez tudo. Dedo. E um dedo. E um dedo, um dedo, gente. Isso é importante falar, sem a pessoa você não produz, só o tablet não faz isso sozinho, né? Um robô não faz isso aí. Sem o dedo você não faz a animação. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pela trajetória que vocês estão construindo. Obrigado a vocês pelo espaço e convidar todo mundo de casa a realmente fazer, assim, porque como a Andrés falou, assim, não é a tecnologia que vai influenciar. Esse tablet aqui é um tablet velho, assim, é o 3º tablet que lançaram na vida. Então ele é bem velho e o programa é bem arcaico. Então você pode fazer com o que você tiver em casa, papel e caneta. Conheço grandes animadores que Olha só, na Bíblia. quiser rever esse programa, tá lá no futuraplay.org. Até a próxima.